viu? Tempo aberto e sol brilhando na capital, boa parte do estado. Vamos mudar de assunto. Na semana passada foi realizada uma reunião técnica pelo Consórcio Nordeste. Alagoas apresentou algumas pautas no segmento do estado e destacou a importância das cooperativas como atores no desenvolvimento socioeconômico da região, com atuação, sobretudo, da agricultura familiar. A gente sabe que tem muita cooperativa aqui no estado, que produz alimentos e que tem uma dificuldade enorme de acesso a crédito. Quando você se une, Thaís, né, a cooperativa, ela possibilita justamente buscar novos mercados, né? Essa que é a grande força. A dificuldade de acesso a crédito, inclusive, foi um dos temas dessa reunião e a gente vai falar sobre isso agora com o secretário executivo de Cooperativismo, Associativismo e Economia Solidária, Adalberon Sá Júnior, está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Então, essa ampliação do crédito foi um dos pontos fortes dessa reunião. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia. Exatamente. A reunião teve o objetivo de buscar todos os 9 estados do Nordeste para um diálogo com os bancos públicos. Então, estava lá, a reunião aconteceu na sede do BNDES, que é o grande viabilizador de recursos, inclusive para a operacionalização dos bancos, mas estavam também Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, e a discussão era justamente essa. Primeiro, quais os setores prioritários para investimentos públicos, para viabilizar recursos na ordem de empréstimos com alguma garantia ou buscando também alguma condição mais diferenciada para desenvolver os estados. Então, quais os estados, quais os setores que cada estado apontava como prioritários para o seu desenvolvimento. E do outro lado, quais as dificuldades para esses setores acessarem crédito justamente para que consigam fazer esse novo ciclo de desenvolvimento que o próprio governo federal deseja promover aqui na região Nordeste. E aí Alagoas apresentou justamente a demanda de crédito para as cooperativas, de forma especial para as cooperativas de agricultura familiar, como você colocou, que aqui no nosso estado são quase metade do total das cooperativas existentes e operando aqui em Alagoas. Então, esse foi um ponto colocado, porque até hoje ainda é muito difícil para as cooperativas, Marcos colocava, juntando aí diversas pessoas de diversos segmentos, mas aqui em especial a agricultura, mas acessar crédito ainda é uma coisa muito difícil. Eles até conseguem acessar crédito individualmente, mas para investimento, sobretudo na industrialização, na mecanização dos serviços, o que vai permitir ganho de escala, ganho de produção, para que os produtos do nosso estado sejam encontrados nas prateleiras dos nossos supermercados, ainda é uma dificuldade muito grande, porque as cooperativas não acessam. Bom, desde que eu iniciei a minha carreira e eu percebi a evolução, né, da agricultura familiar, além de fixar o homem no campo, que é uma conquista econômica importante, tem uma questão que eu acho muito significativa, que é o fato do agricultor familiar conseguir negociar com prefeituras e até o próprio governo do estado. O que significa dizer que o resultado da produção ele é fruto de muita profissionalização e qualidade. Onde é que está a principal amarra quando o assunto é a associação desses agricultores de um modo geral? Olha, a gente já tem uma experiência muito interessante em Alagoas, o número de cooperativas é muito significativo. De forma ativa, são mais de 200 cooperativas em todos os segmentos, só lembrando que o cooperativismo tem pelo menos 7 ramos de atividade, ou seja, 6 outros além da agricultura, mas o investimento público para essa conjunção de pequenos atores ainda é muito difícil. Se a gente olhar, por exemplo, o agronegócio, os grandes atores, os grandes players do agronegócio, eles têm uma Embrapa para produzir pesquisa de ponta para que eles possam replicar. Investimentos e acesso a recursos públicos muito mais facilitado. Basta dizer, por exemplo, a gente está lá na Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, quando uma grande empresa deseja se instalar no estado, ela consegue acessar incentivos fiscais, incentivos locacionais e consegue acesso a crédito de forma muito mais acelerada. Já quando as cooperativas, isso é muito mais difícil. E aí, como eu falava, se eu não consigo investir na mecanização, eu fico com uma mão de obra com um custo de produção cada vez mais elevado e um tempo mais elevado para a produção. Se eu não mecanizo, se eu não industrializo, eu não faço com que esse produto chegue nos supermercados e atenda ao consumo que é, principalmente nas grandes cidades, porque 80% da nossa população está nas cidades. Então, ela precisa que tenha produção de alimento. E para isso, como você colocou, precisa que o homem se mantenha no campo, produzindo com condições e com dignidade, com uma boa remuneração, para que ele possa acessar esses mercados e o alimento de qualidade chegue na nossa mesa. É muito triste quando a gente chega no supermercado ou pega qualquer produto
no café da manhã e olha o rótulo e não encontra produtos de Alagoas, produtos produzidos aqui na nossa região. E sabendo que nós temos muitos produtos, uma diversidade muito grande, produzida aqui pelas cooperativas de agricultura familiar, mas que muitas vezes acabam ficando ali, na limitação do in natura ou do a granel, porque não tem uma estrutura essa que nas grandes é viabilizada através de empréstimos com uma boa carência, com uma taxa de juros razoável e como um fomento para que esse setor possa se desenvolver assim como outros. A gente que já rodou muito o estado, que conhece a realidade de muitas cooperativas, sabe que não há crescimento sem investimento em mecanização. Algumas já vêm trabalhando nesse processo de industrialização e mecanização em seus aparatos, né, aparelhos industriais, que são caros e que, por isso, dependem de um acesso a crédito maior. Qual foi a resposta que vocês tiveram em relação a essa solicitação para ampliação do crédito, mais facilitado, inclusive, para as cooperativas de Alagoas? Olha, o BNDES se mostrou muito sensível para fazer com que esse crédito chegasse. Vou dar um exemplo, o Plano Safra da Agricultura Familiar, por exemplo, ele acaba que menos de 8% do recurso disponibilizado para o Brasil inteiro é acessado pelo Nordeste. Então ficou evidente que para chegar ao Nordeste com esse novo ciclo de desenvolvimento que se deseja, é preciso rever algumas coisas. Então a diretora do BNDES, que estava presente, se disponibilizou a acompanhar os bancos locais. Inclusive o Banco do Nordeste saiu de lá com o encaminhamento de um grupo de trabalho para discutir o que fazer para viabilizar acesso a crédito para as cooperativas, e os demais bancos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, também saíram com o mesmo compromisso, porque depois do que Alagoas apresentou, diversos outros estados foram complementando essa importância, porque de todos os estados do Nordeste há uma prioridade para a agricultura familiar. No caso de Alagoas, a gente apontou isso como uma demanda do cooperativismo, até porque Alagoas ainda é o único estado do Nordeste do Brasil que tem um espaço na estrutura de governo só para debater isso. E aí a gente colocava não só o acesso a crédito para mecanização, mas também para viabilizar estruturas e estratégias de comercialização, para fazer com que esse produto, de fato, chegue, não só para atender e abastecer o mercado local, mas como também para sair do estado, para outros estados, para exportação. A gente vai, se você passa um tempinho em qualquer uma das divisas do estado, você só vê caminhões com produtos entrando. E a gente precisa garantir, primeiro, o abastecimento nosso local, fazer com que o nosso produto seja consumido e conhecido pelo alagoano, mas também permitir que esse produto ganhe o mercado externo. O que é que a experiência mostra quando o assunto é ao desenvolvimento em outros estados? Há na própria região Nordeste algum estado que esteja um pouco mais avançado quando o assunto envolve o desenvolvimento das cooperativas? Existe, por exemplo, o caso do estado da Bahia, que conseguiu um desenvolvimento muito assertivo no caso das cooperativas de agricultura familiar, mas buscando justamente empréstimos e recursos internacionais. Justamente por essa dificuldade do acesso ao crédito com os bancos públicos locais aqui do nosso país, a Bahia foi, ao longo dos últimos 16, 18 anos, conseguindo acessar recursos do Banco Mundial, dos bancos internacionais, recursos com uma carência mais significativa para que o próprio Estado investisse nessas cooperativas. Aqui nós estamos falando até mesmo do crédito direto para a cooperativa. É óbvio que acessar também outros recursos, como esses internacionais, e permitir que possa ser o Estado o grande agente de fomento e de desenvolvimento das cooperativas também é uma possibilidade. Aqui em Alagoas nós lançamos agora no mês de julho, na celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, um crédito com o fundo, o FINEP, que é um fundo de tecnologia. Para quê? Para que as cooperativas que querem apostar em inovação, elas possam acessar um crédito com um recurso com uma taxa barata. Imagine, 6 meses de carência e 4,5% ao ano. Porque se as cooperativas, assim como qualquer pessoa, for precisar acessar um crédito com dinheiro caro como nós temos, ainda que a taxa Selic esteja diminuindo, mas isso fica inviável para investimento dos pequenos negócios. Exatamente. E aí é importante isso, porque viabiliza o crédito e aí dá condição de desenvolvimento. Acho que muitos avanços temos pela frente ainda, apesar do que já tivemos aqui em Alagoas, pelo cenário que se conhece do cooperativismo. Há muito ainda o que avançar em relação à ampliação de crédito, mas eu tenho certeza que há um empenho grande em relação a isso hoje, como nunca tivemos aqui no estado. Há um empenho hoje do estado de Alagoas, com a criação desse espaço, em viabilizar alguns créditos que estejam disponíveis no mercado nacional, tanto que Alagoas é o segundo estado que tem esse crédito para a inovação das cooperativas.
há um empenho de viabilizar espaço de comercialização, como inauguramos um centro de comercialização para as cooperativas. Então, as cooperativas que muitas vezes não tinham como chegar aos seus produtos na capital, agora têm essa possibilidade e a gente já está lá com quase 30 cooperativas e aberto para que outras possam também colocar os seus produtos e outras ações para garantir que ela possa aumentar a sua capacidade de produção, aumentar a sua base produtiva com mais cooperados, com mais homens e mulheres trabalhando e produzindo, mecanizar essa produção e fazer com que as estratégias de comercialização tragam esses produtos até mais perto de quem está nas cidades, que muitas vezes consome produtos de outros estados. Um detalhe, Thaís, é que esses agricultores familiares, né, em todo o Brasil é assim, eles têm um único compromisso: produzir com qualidade e sem o uso de agrotóxicos. Então, isso é saudável, é saúde para nós, é produto de qualidade na mesa das famílias que moram nas cidades de modo geral. Ou seja, investir em cooperativas, todos saem ganhando. Eles porque estão fixados no campo, os municípios onde eles estão produzindo e a gente na cidade, produto de qualidade, com preço acessível e, claro, principalmente acreditando na nossa saúde, né? Investindo na saúde. Por isso que é bom saber que existe um empenho hoje dos profissionais do Estado como um todo de abrir crédito para que possibilite esse crescimento, esse desenvolvimento do cooperativismo, consequentemente da agricultura familiar. A gente bateu esse papo com o Adalberon Sá Júnior, que é secretário executivo de Cooperativismo de Alagoas. Obrigada. Traga sempre boas notícias que a gente gosta aqui. Com certeza. E o cooperativismo é cheio de boas notícias. Olha aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui, falando de uma parceria importante firmada pela organização Arnon de Mello